Ingrid está aí para uma conversa de mulher para mulher. Olá, ouvinte que acompanha nossas conversas. Estamos acompanhando o livro Mulher Guiada por Propósito, da autora Clara Menezes. Uma bênção este livro, e quem puder adquiri-lo, por favor, o faça, porque para mim tem sido tão bom que estou compartilhando na íntegra com você. E ela escreve que Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto, que Ele está mais preocupado com quem você está se tornando do que com o que você está alcançando. Isso pode ser difícil de aceitar em uma cultura obcecada por resultados, por conquistas, por aparências, mas a verdade é que Deus vê além da superfície. Ele enxerga o coração, e é o coração que Ele quer transformar. O caráter não se transforma em tempos fáceis. Ele se forma nas provações, nas pressões, nos momentos em que somos testadas e precisamos escolher entre o certo e o conveniente, entre a integridade e o atalho, entre o que agrada a Deus e o que agrada aos homens. Caráter é quem você é quando ninguém está olhando. É como você age quando não há recompensa visível pela obediência. É como você trata as pessoas quando elas não podem fazer nada por você. É se você guarda a sua língua quando seria mais fácil fofocar. Se você permanece fiel quando seria mais fácil desistir. Se você escolhe a humildade quando poderia se exaltar. O caráter é forjado em escolhas diárias e escolhas pequenas que ao longo do tempo definem quem realmente somos. E Deus permite circunstâncias em nossa vida especificamente para testar e desenvolver o nosso caráter. Se você está passando por dificuldades agora, pergunte-se: o que Deus está tentando desenvolver em mim através disso? Paciência? Perseverança? Humildade? Compaixão? Fé? Não desperdice o sofrimento simplesmente desejando que ele acabe. Use-o como uma oportunidade de cooperar com Deus na formação do seu caráter. Permita que as provações produzam em você não amargura, mas maturidade. Permita que as pressões não te quebrem, mas te refinem como ouro. Porque no final, quando você estiver diante de Deus, Ele não vai perguntar quantas coisas você conquistou, mas que tipo de pessoa você se tornou. E se você permitir que Ele trabalhe em você, o resultado será belíssimo. Uma das mudanças mais libertadoras que acontecem quando amadurecemos espiritualmente é perceber que o nosso propósito não é sobre nós, não é sobre nossa realização pessoal, sobre nossa satisfação ou nossa felicidade. É sobre o reino de Deus, é sobre avançar os seus propósitos na terra, ser suas mãos e pés, refletir sua glória. Quando entendemos isso, deixamos de viver presas em auto-obsessão e entramos em algo infinitamente maior. Deixamos de medir o sucesso por padrões mundanos e começamos a medir por fruto eterno.
Deixamos de perguntar o que podemos ganhar e começamos a perguntar como podemos servir. Isso não significa que Deus não se importa com você pessoalmente, com seus sonhos, com suas necessidades. Ele se importa sim, profundamente. Mas Ele te criou para algo maior do que apenas uma vida confortável e autocentrada. Ele te criou para fazer diferença, para impactar vidas, para carregar a sua luz em lugares escuros. E quando você vive para esse propósito maior, algo incrível acontece. Você encontra uma satisfação que nenhuma conquista pessoal poderia dar. Você descobre que há mais alegria em dar do que em receber, mais realização em servir do que em ser servida. O propósito maior também tira a pressão de você ter que ser perfeita. Não é sobre o quanto você é talentosa, o quanto você tem, o quão preparada você está. É sobre estar disponível para Deus. Sim, para Deus usar você da forma que Ele escolher. É sobre dizer sim, mesmo quando você se sente inadequada, porque você sabe que Ele é o que opera em você, tanto o querer quanto o realizar. Então pare de se comparar com os outros. Pare de achar que seu propósito precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Seja fiel onde Deus te colocou. Faça o que está diante de você com excelência e confie que Deus está tecendo algo lindo através da sua obediência. Algo que vai ecoar na eternidade de formas que você nem consegue imaginar agora. Você já se perguntou por que algumas coisas na sua vida demoraram tanto para acontecer? Por que certos sonhos ainda não se realizaram, certas portas ainda não se abriram, certas promessas ainda não se cumpriram? Muitas vezes a resposta é simples. Você ainda não estava pronta. Não porque Deus está te castigando ou testando a sua paciência desnecessariamente, mas porque Ele te ama demais para te dar algo que você não tem estrutura para sustentar. O que Deus tem para você é grande, mas grandeza exige preparo, exige caráter sólido, fé madura, raízes profundas. E Deus está mais interessado em te preparar adequadamente do que em te apressar para algo para o qual você não está pronta. O tempo de preparação nunca é desperdiçado, e é nesse tempo que Deus trabalha nas áreas internas que precisam ser fortalecidas. É quando Ele desenvolve paciência, humildade, dependência dEle, sabedoria para lidar com o sucesso sem se perder nele. É quando Ele cura feridas que poderiam sabotar o seu futuro. Quando Ele te ensina a ouvir a sua voz com clareza, quando Ele te treina em fidelidade nas pequenas coisas para que possa te confiar coisas maiores. Se você está em um tempo de preparação agora, não o despreze. Não fique tão focada no destino que você perca as lições da jornada. Porque quando você finalmente chegar onde Deus quer te levar, vai precisar de tudo que aprendeu no caminho. E aqui está uma verdade encorajadora. Se Deus te deu uma promessa, Ele vai cumpri-la. Não no seu tempo, mas no tempo perfeito dele. E quando Ele cumprir, você vai olhar para trás e agradecer por cada dia de espera, porque vai perceber que não estava pronta antes. Então, continue se preparando, continue buscando a Deus, crescendo, amadurecendo, aprendendo. Continue sendo fiel onde você está, enquanto crê no que ainda está por vir. Porque o que Deus tem para você é tão bom, tão grande,
tão além do que você pode imaginar que vale a pena cada segundo de preparação. Você está sendo preparada para algo extraordinário e o melhor ainda está por vir. Deus de luz, cria em mim um reflexo do teu ser, para que possas em mim agir, em mim brilhar, por mim brilhar. Quero ser um reflexo de ti. Quero ser um reflexo de ti. Quero ser a carta escrita por tua mão, para o mundo ler e olhar e sentir e saber que tu vives em mim, vives em mim. Santo Espírito, concede a mim o fruto que tu dás: alegria, paciência, domínio próprio. Jesus vivendo em mim, Cristo em mim. Quero ser um reflexo de ti. Quero ser um reflexo de ti. Quero ser a carta escrita por tua mão, para o mundo ler e olhar e sentir e saber que tu vives em mim, vives em mim, vives em mim, vives em mim. Quero ser um reflexo de ti. Quero ser um reflexo de ti. Quero ser a carta escrita por tua mão, para o mundo ler e olhar e sentir e saber que tu vives em mim, vives em mim.